Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou tratar deste livro aqui, Ciência e Fé, o Reencontro pela Física Quântica, do Bispo Rodovalho, Robson Rodovalho. Ele fundou a comunidade evangélica que daria origem, em 1992, ao Ministério Sara Nossa Terra, da qual é bispo e presidente. Ele é físico também, formado em física. E aí vai escrever esse livro que vai tentar conciliar ciência e fé. Então, a primeira parte do livro, são um livro curto, 200 páginas, as 100 primeiras páginas, ele vai falar um pouco da física. Então, fala de questões sobre física quântica, princípio da incerteza, e a princípio, ok. Ou seja, tem uma visão bem didática, né, do que seja a experiência de fenda dupla, os princípios da física quântica, enfim, traz aí uma evolução aí da física, né? A teoria do bouncing, que é a teoria do Big Bang, né? A Big Bang daria a grande explosão a partir de uma grande singularidade. Do bouncing é de que o universo ele se contrai e se expande. Então terão novos Big Bangs, né? O universo está em expansão, daqui a pouco ele se contrai, volta a virar uma singularidade, aí explode novamente. Teoria do bouncing. Então ele consegue falar sobre alguns assuntos interessantes de física. Né? Aqui na página 15, ele vai dizer, pegar uma citação do Einstein, né, que vai dizer o seguinte: sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e mais nobre incitamento à pesquisa científica. Isso do Einstein. Né? Aí, e aí ele vai pegar outras declarações também de outros cientistas, né, na página 142. Novamente, o Einstein dizendo: não descobri a relatividade apenas com pensamento racional, precisa de algo mais. Tá? Niels Bohr aceitou de tal maneira a complementariedade em seu modo de vida que usou o símbolo do Yin e do Yang sobre o seu brasão de armas, quando o rei da Dinamarca o fez cavaleiro. Schrödinger. Tudo isso são cientistas aí da física quântica. Né? Passou a estudar a filosofia hindu do Vedanta. Wolfgang Pauli sonhou com o arquétipo budista da compaixão. E Heisenberg praticou um fundamento básico de um modo de vida de um ativista quântico, complementando o fazer com o seu ser. Depois de iniciar alguns alunos num programa para tese de doutorado, disse-lhes para relaxarem durante 2 semanas antes de tornarem a lidar com o problema. Bom, isso não chega a ser prova de misticismo isso, né? Mas tudo bem. A questão que o bispo Rodovalho não trata aqui é que todos esses exemplos aqui, nenhum deles é de cristianismo, né? É budismo, hinduísmo, o próprio Einstein, o Deus do Einstein era o Deus de Spinoza, não era o Deus cristão, enfim. Ou seja, existe um elemento místico, mas não é o do cristianismo. Esse é um ponto que ele não destaca. Bom, mas ele vai falar de alguns conceitos de física quântica, essa questão da incerteza, essa questão dos universos paralelos, né? E possibilidades de você explicar o fenômeno religioso a partir disso. Então, ele vai tratar, por exemplo, da questão do tempo, ali na página 160, vai trazer uma reflexão sobre o tempo. Né? Ele fala assim: no tempo do nosso mundo aqui, a direção do movimento é irreversível. Né? Você está com um copo em cima da mesa, o copo cai e ele quebra. Não existe do copo quebrado ele voltar para cima da mesa. Não tem. Ou seja, a entropia só aumenta, né? Se quebrarmos um copo ou saltarmos de uma janela, o movimento será contínuo, direcional e irreversível. No microcosmo, lá onde funcionam os fenômenos quânticos, o tempo não tem uma orientação preferencial de direção. Tanto pode ir para o futuro quanto para o passado. Foi isso que a física quântica percebeu pela colisão entre as duas partículas. O tempo nessa dimensão, lá no universo quântico, né, tem movimentos livres. Tanto pode avançar quanto pode retroceder. Poderia ser esse o limite entre o mundo material e o mundo espiritual? Porque no mundo espiritual,
Em tese, não haveria essa seta do tempo, né? Estaríamos na imortalidade, né? Então, o tempo não existiria nesse mundo espiritual. Será que essa é a fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual? Ele vai explorar isso mais à frente, né? Vai dizer assim: Santo Agostinho, em um lance de genialidade ou inspiração, percebeu algo que até hoje permanece como a melhor visão cosmológica da criação do universo, inclusive do ponto de vista da cosmologia científica. Para Santo Agostinho, Deus transcende o tempo, ele está fora do tempo, e inclusive é responsável por criá-lo, bem como a matéria e o espaço, ou seja, Deus está fora do universo, criando-o, portanto, não existiu um momento anterior à criação dele. A cosmologia científica aceita esse raciocínio na visão do Big Bang. Realmente, o ponto da explosão, né, que na verdade não é uma explosão, não fez barulho, né, mas aquele ponto que a singularidade começa a se expandir, esse seria o ponto do início da expansão. Antes disso, não existe tempo e espaço. Ou seja, se o universo teve sua origem no tempo, não poderia ter sido provocado por nenhum processo físico anterior. Ele ainda vai falar um pouco mais sobre isso na página 168. Ele fala de Paul Davies, físico, né? Quando as pessoas perguntam onde aconteceu o Big Bang, a resposta dele é em nenhum ponto do espaço. O próprio espaço passou a existir com o Big Bang. E o que teria acontecido antes do Big Bang? A resposta que eu dou é: não teve um antes. O próprio tempo começou no Big Bang. Como vimos, Santo Agostinho proclamou há muitos séculos que o mundo foi feito com o tempo e não no tempo. E esta é precisamente a posição da grande maior parte dos cientistas modernos. Então, essa perspectiva do Big Bang que ele está trazendo está correta. Ele, em termos físicos, né, ele não me parece trazer grandes saltos. Agora, o problema começa quando ele casa ciência com fé. E aí ele vai trazer experimentos que supostamente teriam sido a confirmação de que existe um mundo espiritual, né? Aí ele vai citar o experimento de Poponin, Vladimir Poponin, um biologista quântico da Academia Russa de Ciências. Ele fez um experimento chamado efeito fantasmagórico do DNA. Eles removeram todo o ar de um objeto especialmente projetado, criando vácuo. Usando equipamentos de elevada precisão, eles conseguiram medir a localização das partículas de fótons dentro do tubo. Perceberam que essas partículas estavam espalhadas por toda parte. Algumas, inclusive, haviam até aderido à lateral do vidro. Tal percepção era esperada, uma vez que os fótons estavam distribuídos de maneira desorganizada. Posteriormente, Poponin e seus colegas introduziram amostras de DNA humano no tubo, e o que se percebeu foi algo assustador. Partículas de luz, fótons, assumiram uma atitude absolutamente imprevisível. Em vez de permanecerem distribuídas espalhadas, conforme antes, elas se organizaram de maneira completamente diferente na presença do material humano. O DNA humano estava exercendo uma influência direta nos fótons, como se estivesse imprimindo regularidades a ele por meio de uma força invisível. A ciência não estava preparada para explicar esse fenômeno. Então, o DNA humano exerce alguma influência absoluta na organização desses fótons, tá? A partir disso, Poponin concluiu que, do ponto de vista científico, está comprovado que Deus colocou o ser humano como senhor da Terra para que toda a natureza esteja sujeita à sua influência. Bom, essa é a conclusão do Poponin. A questão é que esse experimento de fato existiu. Agora, o problema é que eu fiz uma busca sobre esse experimento e não há artigos científicos, não encontrei. Se você encontrar, coloca aqui nos comentários. Não encontrei artigos científicos comentando esse experimento. A princípio, esse experimento não pôde ser reproduzido. Então, ele é altamente controverso no meio científico. Os cientistas não abraçaram essa teoria. Tá? Tem uma outra teoria que é citada por um artigo na revista Physics Essays, em 1994. Foi um experimento realizado por Jacobo Greenberg.
que tentou demonstrar a não localidade quântica para dois cérebros correlacionados. Existe um efeito de emaranhamento lá no universo microscópico, tá? Que você consegue pegar dois átomos, colocar dois átomos emparelhados com o mesmo spin, e aí você separa eles no espaço, coloca eles a 1 quilômetro de distância, e depois, quando você mexe no spin de um deles, o outro sente o efeito instantaneamente. Então, esse efeito ele foi previsto pelo Einstein, tá? Esse efeito, e, e isso foi confirmado. Isso já é confirmado, esse efeito. Agora, aqui, segundo o Jacobo Greenberg, na revista Physics Essays, não tem a referência à revista, eles fizeram isso com o cérebro de duas pessoas. Colocaram duas pessoas que estariam fazendo meditação juntas, depois afastaram, e depois, quando você produz um efeito numa dessas pessoas, por exemplo, mostra um grande faixa de luz, o eletroencefalograma dessa pessoa fica alterado, normal, potencial evocado. Agora, o da outra pessoa que está distante também sente uma alteração no EEG dela. Bom, essa reprodução, esse experimento, é, é controverso isso aqui, se isso, de fato esse experimento pode ser reproduzido, né? Esse é o segundo. O terceiro que ele vai falar é quando ele fala da ressurreição de Jesus. Quando ele fala da ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus, ele vai citar também um experimento feito por um cientista que supostamente explica o que poderia ter sido a ressurreição de Jesus. Existe um prêmio Nobel, que é o Gerhardus Hopf, que ele explicou lá, ele ganhou o prêmio Nobel de Física, explicou um fenômeno chamado aniquilamento de bárions, que é um fenômeno que ocorre ali na física das partículas. O aniquilamento de bárions refere-se ao processo em que os bárions, que são partículas subatômicas como prótons e nêutrons, que compõem a matéria comum, e antibárions se aniquilam, convertendo-se em outras partículas, como fótons ou mesons. E aí, o Rodovalho, ele faz referência a um cientista que ele faz um link entre esse aniquilamento de bárions, que de fato existe, foi o prêmio Nobel do Gerhard Hopf, e ele faz uma associação disso com a ressurreição de Jesus. Aí complicou, meu amigo. Aí complicou. Aí complicou porque nós não temos essa evidência, né? Nós não temos essa evidência. E depois tem uma outra referência que ele fala do físico Frank Tipler, que é um físico teórico conhecido. Ele escreveu um livro chamado Física da Imortalidade, em que ali ele discutiu a possibilidade de manipulação genética para gerar um indivíduo macho cromossomo XX. Então, o sexo masculino é tipicamente determinado pelo par de cromossomos XY, né? E o feminino pelo XX. A ideia de gerar um macho com cromossomos XX contraria os princípios básicos da genética. Isso foi proposto pelo Frank Tipler, é apresentado pelo Rodovalho, para explicar a virgindade de Jesus, de Maria, né? Agora, as ideias do Tipler sobre manipulação genética, a possibilidade de criar novos tipos de organismos, têm sido altamente criticadas por cientistas. Entre eles, a gente pode citar o Daniel Dennett, que diz que isso não tem nenhum fundamento científico. Então, veja, o problema é que o Rodovalho traz experimentos científicos que eles trazem para o nosso mundo macroscópico fenômenos observados no microscópico.
Por exemplo, o exemplo que se traz do gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger é uma experiência hipotética, tá? Hipotética, que você tem um gato bota dentro de uma caixa, você bota lá um mecanismo lá de uma arma radioativa mortal, que ela pode ser disparada por um mecanismo aleatório, em que 50% de chance de ser disparada e 50% de não ser disparada. Então, quando você está com a caixa fechada, eu pergunto, o gato está vivo ou está morto? Ué, tem 50% de chance de estar vivo e 50% de chance de estar morto. Para a física quântica, esse gato, na verdade, não funciona assim. Ele, na verdade, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Quando você abre a caixa, você vai dar uma quebra da função de onda lá. E ali vai se tomar uma decisão. Esse gato vai ficar vivo ou morto. Mas antes disso, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Isso no universo quântico. Se você fizer essa experiência aqui, no nosso universo macroscópico, todo esse efeito quântico vai embora. Ele não existe. Tá? Isso é dito aqui, nesse livro aqui, O Cérebro Quântico, tá? Do Jeffrey Santinover. Ele vai tratar dessas questões de você trazer a física quântica para a biologia, né? Ele cita aqui na página 228 o John Hopfield, tá? Que ele diz o seguinte: contrariamente às expectativas de uma longa história de físicos mal preparados para abordar a biologia, não existe qualquer indicação de que a mecânica quântica possa exercer um papel significativo dentro do campo da biologia. Tá? Esse é o John Hopfield. Por sinal, ganhou o Prêmio Nobel de Física agora, 2024. Bom, então, essa questão de você ter fenômenos quânticos a nível cerebral, isso é explorado. Tem um físico, que é o Penrose, que ele escreveu um livro, As Sombras da Mente, que ele fala que o nosso cérebro pode ter mecanismos quânticos em microtúbulos funcionando no nosso cérebro e que poderiam dar explicação à origem da consciência. Então, essa é uma tese do Penrose, não é pseudociência, é uma tese que é considerada e tudo bem. Mas daí a dizer que tem mundos espirituais e ressurreição de Jesus, aí vai um salto quântico, na verdade, para falar isso, né? E outra questão que fala aqui é sobre essa questão da associação da ciência com religião. Acho interessante aqui a página 303, que ele fala o seguinte, ó: um grande problema para essa fusão de ciência com religião é o criacionismo. Presume-se ampla, mas erroneamente, que só existem duas posições possíveis. Ou se acredita em Deus e na afirmação de que ele criou a Terra e tudo que existe sobre ela há mais ou menos 6.000 anos atrás, em um período de 6 dias, ou que se acredita que o mundo é uma máquina totalmente mecânica e sem significado. O criacionismo é uma incrível dor no pescoço, nem honesto, nem útil. As pessoas que o advogam não fazem ideia do dano que provocam sobre a credibilidade da sua crença. Francis Collins, que é até citado pelo Rodovalho, né? Ele expressa uma preocupação semelhante. Ele diz assim: por causa dos criacionistas, o preconceito padrão é o de que qualquer um que declare possuir fé está com o miolo um tanto mole. Quando cientistas como eu admitem ser crentes, a relação de muitos de seus colegas é: mas como foi que um cara desse se tornou catedrático? Porque logo associa com o criacionismo. Então, essa é a conclusão aqui, trago aqui desse livro aqui. Eu acho que o Bispo Rodovalho ele tem uma descrição bastante correta da física, mas ele mescla isso com experimentos físicos que trazem questões da física quântica para o nosso macrocosmo. Só que tudo indica que as leis que regem a física quântica funcionam lá, na física quântica, mas elas não estão aqui operando aqui no nosso macrocosmo. Né? As leis do nosso macrocosmo já são outras, aqueles fenômenos fantasmagóricos lá da física quântica, eles desaparecem aqui no nosso mundo, eles se cancelam e acabam não sendo observados.
É isso que, e as experiências que ele trouxe disso, né, são experimentos do que eu pude verificar altamente controversos. Então é isso. Muito obrigado, então.